A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, é tão bom, logo pela manhã, nós podermos abrir a Palavra de Deus e refletir naquilo que o Pai tem para cada um de nós. É a sua porção desta manhã tão preciosa para cada um de nós. Então vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Evangelho de João, no capítulo 18, João, capítulo 18, quero ler do versículo 33 até o 38. Evangelho de João, capítulo 33 até o 38. Assim diz a santa palavra de Deus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado por esta manhã tão especial e pela liberdade que nós temos de abrir a tua palavra e de refletir naquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Pai, eu clamo e rogo a tua misericórdia para todos aqueles que nos ouvem nesta manhã. Que teu Espírito conduz essas vidas até o Senhor Jesus Cristo, para que Ele as receba e não as lance fora, como Ele mesmo disse. Ó Pai, confiados nessa verdade, nessa palavra, nós entregamos esse tempo diante do Senhor e Tu operas por misericórdia, operando regeneração, salvação, edificação e nos equipando para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos ouvintes, aqui no versículo 38, Pilatos fez uma pergunta: que é a verdade? Essa aqui foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Que é a verdade? Interessante aqui, meus queridos ouvintes, que Jesus, ele não respondeu à pergunta de Pilatos. Jesus, ele não tratou de instruir a Pilatos a respeito da verdade. Por quê? Porque ele sabia que Pilatos não tinha desejo de saber, crer e obedecer à verdade. A verdade não se explica. Jesus, ele não lhe deu resposta porque a verdade é indiscutível. A verdade é incontestável. A verdade, ela é imparcial. É o princípio certo, é o real. Ela é sempre forte, mesmo parecendo enfraquecida. Porque Jesus estava ali entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, naquele momento, estava numa situação de fraqueza. Mas a verdade permaneceu de pé. E Jesus, ele poderia ter respondido à pergunta de Pilatos, se o quisesse. Porque ele mesmo é a verdade. Ele é a verdade. Ele disse lá em João 14,6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele mesmo é a verdade. Ele se manifestou para nos trazer a verdade e para desfazer a mentira. A Bíblia é tão clara em dizer, em João 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vocês se lembram que lá no versículo 17 aí, de João, capítulo 1, está escrito assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu lembro, meus irmãos, do Spurgeon, um pregador britânico do século passado. Ele, certa vez, ele falou algo muito interessante. Ele disse o seguinte: 1000 erros podem viver em paz uns com os outros, mas a verdade é um martelo que os quebra a todos em pedaços. Por isso, meus queridos ouvintes, que a palavra de Deus, ela é fogo purificador de consciência poluída e martelo que despedaça corações petrificados. Existe um fogo que muita gente está buscando aí, que é o fogo estranho, que esse aí é o que o Senhor não aceita. Fogo estranho é um fogo aí que anda na saia de todo mundo, é um fogo aí que... fogo estranho. Agora, o fogo da palavra de Deus, eles não querem. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, a Bíblia diz assim, o Senhor dizendo: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é a minha palavra fogo? O que a palavra de Deus é? Ela é fogo. Mas por que o povo não está querendo mais este fogo? Este fogo aqui é aquele fogo que aquece o nosso coração. É aquele fogo que nos enche de vida. Porque o nosso Senhor, Ele é fogo consumidor. E a palavra dEle tem a sua natureza, tem a sua característica. É fogo, e não só fogo, e martelo que esmiuça a penha. Por isso que nós temos que insistir na pregação da mensagem da cruz, porque essa palavra é fogo, essa palavra é martelo que despedaça esses corações petrificados, esses corações que resistem sempre à verdade da palavra de Deus. O povo não quer saber da verdade. E a palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade que permanece para sempre. Lá no Salmo 119, versículo 160, está escrito: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A palavra dele, a Bíblia está dizendo que ela é em tudo verdade desde o princípio. Irmãos, em tudo ela é a verdade, porque foi escrita pelo Espírito dos Deus vivente, usando aí os corações humanos. Amados, conhecê-la, conhecer a verdade, é a coisa mais sublime que pode acontecer ao coração do ser humano. Por isso que está escrito lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, é a pessoa e a obra de Cristo que vai libertar o homem do seu pecado, da sua natureza perversa, do seu afastamento de Deus, porque o que tem nos separado de Deus é o nosso pecado. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo, e isto ele fez lá naquela cruz, consumando a obra que o Pai havia lhe designado. Ele pisou aquele lagar sozinho, ele foi crucificado, mas nos incluiu em sua morte, crucificando a nossa natureza pervertida, rebelde, que tinha o desejo somente de se afastar de Deus e viver prazerosamente neste mundo. Amados, nós sabemos perfeitamente que a verdade, ela é rigorosa, que a verdade, ela é implacável e muitas vezes cruel também. Por quê? Porque como fogo e martelo, a palavra da verdade, ela pode fazer doer, ela pode machucar, ela pode ferir os preconceitos, a tradição, a religiosidade, a vaidade e o amor próprio.
mas nada podemos fazer contra a verdade. Nós temos que aceitá-la, temos que recebê-la de qualquer maneira, sem nenhuma oposição. Mesmo que a verdade doa, machuque, aceite-a de qualquer maneira, porque quando você se opõe contra a verdade, você não pode, porque é impossível se opor contra a verdade. O sábio Salomão, ele diz, lá em Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6, abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 27, os versículos 5 e 6, é muito interessante, nos faz aqui refletir, irmãos. Provérbios 27, versículos 5 e 6, assim diz a santa palavra de Deus: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. São enganosos. Então, nós devemos refletir aqui que a palavra de Deus, por ser fogo e martelo, está dizendo que é melhor a repreensão franca. Irmãos, se nós formos sinceros, vamos perceber que nós não gostamos de sermos repreendidos. Quando você aponta o erro de uma pessoa, ela se revolta contra você. Ela fica com uma raiva de você, com ódio mortal. Se ela pudesse te esganar, porque a verdade dói tanto nela que ela fica completamente furiosa, nervosa, como que descobriram a minha falcatrua. Então, amados, mas é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. E a Bíblia vai dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama faz uma ferida, mas por amor a esta pessoa. Olha, eu tenho dado muitas graças a Deus por aqueles irmãos que têm colocado o dedo na minha cara e apontado os meus erros. Como eu louvo a Deus por essas pessoas. Essas pessoas têm sido instrumentos de Deus em minha vida para cada vez mais me ensinar a depender do Espírito Santo de Deus, a depender inteiramente da pessoa de Cristo. Amados, mas não desanime, porque apesar da dureza da verdade, o que nós não podemos de modo algum é deixar de proclamá-la. Doa a quem doer. Nós temos que pregar a verdade. Por que é verdade? Porque a verdade liberta, a verdade restaura, a verdade não traz engano. E nós temos que construir, edificar as nossas vidas sobre a verdade suprema da palavra de Deus. A verdade, meus amados, ela precisa ser proclamada, pregada na sua inteireza, não importa como ela seja recebida pelas pessoas, elas têm que ouvir a verdade. Por quê? Porque o que todos precisam saber, e com urgência, é que nós viemos ao mundo com uma natureza perversa, com uma natureza maligna e condenados ao inferno. É isso que diz a Bíblia lá no Salmo 9, versículo 17. A Bíblia diz assim: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 17. Queridos, por favor, tenha misericórdia de você mesmo. Creia na palavra de Deus, que você nasceu com a natureza perversa, com um coração enganoso, que você é filho do diabo, mas que Cristo veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Enquanto você não crer nessa verdade, você ainda é um perverso. E todo perverso não tem paz. E os perversos, diz o meu Deus, serão lançados no inferno. E todas as nações deste mundo que se esquecem de Deus. Dá uma olhada no Salmo 9, versículo 17. Confira aí na sua Bíblia. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Volte para a palavra de Deus. Não saia deste caminho, não saia desta trilha, ainda que seja uma trilha que você vai encontrar muitos espinhos, muitos sofrimentos, muitas tribulações, mas esta é a verdade da palavra de Deus que vai nos conduzir até Deus, até o Pai. Amados, todos nós fomos gerados de uma semente corrupta, eu e você, mas 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 23, diz que fossem regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, e a Bíblia fala de uma forma tão real, tão clara, que ninguém neste mundo poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembra daquela pergunta que Jesus fez para Nicodemos? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem religioso, ele era um mestre em Israel, e no entanto ele não sabia o que era novo nascimento. Jesus disse para ele lá em João 3,3, a isto respondeu Jesus, Nicodemos, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, uma pessoa ela pode muito bem falar em línguas, uma pessoa ela pode muito bem profetizar, uma pessoa pode muito bem expulsar demônios, pode muito bem fazer curas e milagres, sem contudo nascer de novo. O ser humano já nasce contaminado pelo pecado e com a propensão para o mal. E o salmista, ele reconheceu em si mesmo esta triste realidade. Por isso ele disse lá no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o problema nosso é que nós já nascemos na iniquidade. Desde o nosso ventre materno, diz a palavra de Deus, que ali nós já éramos transgressores. Lá em Isaías 48, deve ser o versículo 11, se não me falha a memória. Deixa eu só conferir aqui na minha Bíblia, que eu esqueci esse texto aqui. Isaías 48, não, versículo 8, exatamente. Isaías 48, versículo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte, Isaías 48, versículo 8, diz assim, tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abrir os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Tem muito pai, tem muita mãe que quando nasce uma criança fala, olha aqui o meu anjinho, anjinho só se for na tua cabeça. Porque toda criança, não estou dizendo aqui, que se a criança morrer no seu estado de inocência, o sacrifício de Cristo já garante a salvação dela, porque a criança não pode responder por si próprio. Mas a natureza dessa criança é uma natureza egoísta, uma natureza mentirosa, é uma natureza ranzinza, é rabugenta, ela é controladora, ela vai querer controlar os pais ali, com choro. Não é assim? Né? E as duas primeiras palavras que a criança aprende quando nasce falar é mamãe e meu. Mamãe e meu. É egoísta. Né? E os pais, ai meu anjinho. Qual que é teu anjinho? Por quê? Não é anjinho, sabe por que não é anjinho? Porque você não é anjo. E nasceu de você. E você tem uma natureza perversa, pecaminosa. Está me compreendendo, meu amigo, minha amiga? A palavra de Deus é tão clara. A Bíblia diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É por isso que nós não precisamos ensinar os nossos filhos a mentir. Qual foi o dia que você sentou com seu filho, ou você que é filho, teu pai, tua mãe sentou com você e lhe deu uma grande aula de mentira? Nunca. E por que você mente? Porque você é filho do diabo. E de onde que veio a mentira? Lá no Salmo 58, versículo 3, a Bíblia diz assim, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Você nasceu mentiroso porque você é filho da mentira, é filho da desobediência, filho de Adão e Eva. Porque eles pecaram, foram expulsos do paraíso, ali conceberam e começou a gerar filhos, segundo a sua própria imagem, a imagem do terreno, não a imagem do celestial. Por isso que as crianças, elas aprendem mentira, elas não aprendem, já nascem mentirosas. E Jesus fala que todo mentiroso é filho do diabo. Né? E não para aí, vai mais fundo ainda. No Salmo 58, verso 4, a Bíblia diz assim, tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Tem natureza de cascavel nas veias.
O coração é contaminado por esse veneno do pecado que foi inoculado no homem lá no jardim do Éden por aquela serpente que inoculou o seu veneno do engano, do pecado, da mentira dentro ali de Adão e Eva, e nós descendemos dessa raça maligna de Adão e Eva que foi contaminado pelo pecado, mas graças a Deus que Cristo veio a este mundo para destruir, desfazer as obras do diabo. Isso ele fez lá naquela cruz. Jesus não veio fazer uma reforma na nossa vida. Ele veio acabar com essa natureza maldita, nojenta, fedorenta de pecado. Eu fico tão admirado quando eu vejo algum crente, nós temos que dar o melhor para Deus. O que é que você tem de bom para dar para Deus, criatura? Nós somos abomináveis diante do Senhor, por causa da nossa natureza. Nós temos que dar o melhor. O que você tem de bom para dar para Deus? O que eu tenho de bom para dar para Deus, e você também, se você for sincero, é os seus pecados, é os meus pecados. É a única coisa que podemos oferecer para Ele. O que sai de nós, irmãos? O que sai de nós? Como é que está o nosso coração diante do Senhor? Vamos dar uma olhada, ver como é que está o nosso coração. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 21. Vamos ver como é que está o nosso coração aqui. Vamos ver Marcos, capítulo 7. Verso 21 e 22. Presta atenção aqui. Isso aqui não é o coração do seu primo, do seu marido, da sua... é o seu coração. Estou falando com você nessa manhã. A Bíblia diz assim, Marcos 7, 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Como é que está o coração do homem? Está podre. Interessante aqui, irmãos, que o coração do homem é desse jeito aqui, não é? Dentro do coração do homem é que tem os maus pensamentos, tem prostituição, tem furto, tem homicídio. Só que o homem é tão safado, tão sem vergonha, a mulher também, que quando eles se prostituem, eles adulteram, eles colocam a culpa no diabo. Mas, queridos, o diabo ele só vai ali armar o palco. Mas o diabo não peca, quem vai pecar é você. Né? Tá certo? E o diabo tentou. Mas por que o diabo só tenta para a mulher bonita, para o homem bonito? Não somos tentados para aquelas mulheres feias, desdentadas, né? Aquelas mulheres que não tomam banho. Por que nós não temos tentação? É porque nós somos safados e sem vergonhas e nós não admitimos quem nós somos de verdade. Não é assim? E aí a gente fala assim, o diabo. Acho que no dia do julgamento, acho que o diabo vai falar assim, Deus, eu não tenho tanta culpa igual esse povo está falando que eu tenho, não. Misericórdia. Queridos, nós temos que entender o que são as obras da carne. Obra da carne é tudo aquilo que sai de nós. Por exemplo, abra sua Bíblia. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 e 21, diz assim a palavra. Ora, as obras da carne. Obras da carne, por favor, você tem que compreender. Eu creio que você não é tão cabeça dura, tão desmiolado, tão... Eu sei que nosso cérebro é tão pequenininho, é um perímetro de boné aqui, nossa cabecinha, uma cabecinha de fósforo, mas é impossível você não compreender isso aqui, que as obras da carne, o que é obra da carne? Obra da carne é o que nós produzimos, é o que o homem é e produz. Obra da carne é o que sai da carne, que sai de nós. E que nós ficamos colocando a culpa no diabo. O diabo, a função dele maior é cegar o seu entendimento para que você não compreenda a verdade. Está entendendo? Ele vai fazer de tudo. Mas obra da carne, olha o que são as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, primeiro, prostituição. Isso aqui está no coração do homem. Impureza está no coração do homem. Lascívia está no coração do homem. Idolatria está no coração do homem. Às vezes tem muito crente aí que critica os católicos, mas eles são os idólatras, adoram o seu carro, adoram o seu filho. Tem gente que adora até pudim. Pudim.
Misericórdia, adorar pudim. Pudim, ele, depois que a gente come ele vai ter um final muito triste. E tem gente que adora pudim. Misericórdia, gente, vamos acordar para a palavra de Deus. Idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é obra da carne, pastor Cláudio? Pelo menos a Bíblia está dizendo que é. E eu vejo muitos pregadores pregando, dizendo que feitiçaria é obra do diabo. Mentira! Está colocando a culpa no diabo? Ô, sem vergonha! Feitiçaria é obra da carne, porque está escrito, as obras da carne são manifestas e são conhecidas. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pega essa lista aqui, vê onde você se enquadra. Se você participa ou pratica essas coisas, você é um crente carnal e você não vai herdar o reino de Deus. Queridos, a gente pensa que vai ser multidões que vai ser salva. Claro que não, a Bíblia diz que não é assim. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 32, Jesus disse assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. É pequenino rebanho, não vai ser muita gente. Por que não vai ser muita gente? Porque o povo hoje não querem compromisso com a verdade, querem com a religião. Ah, nós vamos orar bastante, nós estamos fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus que você está fazendo? Você acha que você tem capacidade para fazer a obra de Deus? Qual é a obra de Deus que eu e você nós temos que fazer? Qual obra de Deus? Você já parou para pensar? Estamos fazendo a obra. Tem muita gente que faz a obra, sendo que Deus nunca mandou você fazer, e você está fazendo. Por isso que tem tanto crente aí frustrado, cansados, desanimados, cansados. Qual é a obra de Deus que nós temos que fazer, meu querido rádio ouvinte? Abra sua Bíblia, por favor, e entenda a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntaram para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Vamos ver o que Jesus respondeu no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quer fazer a obra de Deus? Primeiro você creia em Jesus Cristo. Porque o dia que você crer em Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer? Você vai querer passar tempo com Ele. Você não vai se matar aí de trabalhar em prol do reino, porque quando Ele quer que você faça algum serviço, Ele vai lhe capacitar, Ele vai lhe dar todas as condições para você fazer a obra dEle e o nome dEle vai ser glorificado. Primeiro, o nosso chamamento é para estar com Jesus. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, está escrito assim. Marcos 3, 13 e 14. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Eu gosto tanto dessa expressão aqui, que Jesus chama quem ele quis. Agora tem muitos que querem ir, mas não foram chamados. Primeiro, o chamamento é para vir para junto dele. Versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele. Para estar com ele. Primeiro, somos chamados para estar com Jesus. O que significa estar com Jesus? Lá em 1 Coríntios 1, versículo 9... 1 Coríntios 1, 9, a Bíblia diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso chamamento é para estar com Ele, é para a comunhão com Ele. O que é comunhão? É você estar ali na presença dEle, para que Ele compartilhe com você e você compartilhe com Ele. Isso é comunhão, ter comunhão uns com os outros, né? Igual quando uma família aos domingos se reúne para almoçar. Tem aquele momento assim de comunhão, todos conversam. Ali eles não conversam sobre problemas, mas é tão agradável você sentar em família, não é verdade? Eu gosto muito.
embora não tenha esse privilégio. Minha família mora lá no Paraná. Tem aqui a família, os meus irmãos em Cristo. Isso é tão precioso. Eu gosto muito de estar com os meus irmãos, com aqueles que são filhos de Deus, que são conhecedores da verdade. Então Jesus designou 12 para estar com ele. E só depois os enviou a pregar. E as pessoas hoje querem pregar para depois estar com ele. Está tudo errado, irmãos, tudo errado. E lá em Atos, no capítulo 4, versículo 13, nós temos algo muito importante aqui da palavra de Deus que diz assim, Atos 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, quando nós passamos tempo ali com o nosso Senhor, nós vamos pregar a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, porque nós estamos com Ele. E quando nós estamos na presença dEle, nós vamos receber o seu amor, receber o seu poder, receber a sua alegria, a sua paz, porque Ele é tudo isso. Tudo isso é a pessoa de Cristo. Paulo vai dizer que Cristo é tudo. Eu gosto muito, irmãos, de um texto lá no Evangelho de João, no capítulo 1, né, quando a primeira vez ali que ele começou a fazer ali, a regimentar os seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, quando João viu Cristo passar, ele disse lá em João 1, verso 36, eis o Cordeiro de Deus, lembra? Aí os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Que buscais? Fique imaginando aqui, irmãos. Imagina Jesus estar diante de você e lhe fazer essa pergunta: o que buscais? O que queres que eu te faça? O que você responderia para ele? Ah, Senhor, eu quero muito dinheiro. Ah, Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero uma fazenda. Que buscais? O que você está buscando em Cristo? Aí eles responderam para Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Onde assistes? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com Jesus aquele dia. Ah, meus irmãos, esta é a maior necessidade da igreja, de ficar com Jesus, de estar aos pés de Jesus. A nova criatura, o Filho de Deus, deve ser homem e mulher de uma coisa só. Vamos imaginar aqui uma situação. Vamos supor que se Jesus aparecesse para você, literalmente, carne e osso na sua frente, e falasse para você o seguinte: olha aqui, meu amigo, você hoje poderá fazer um pedido, somente um pedido, e eu vou lhe responder com sim. Aquilo que você me pedir, eu vou te dar. O que você quer que eu te faça? O que você pediria para Jesus? Qual seria o seu pedido? Talvez muitos pediriam riquezas, empresas, um carro novo, um Mercedes. Talvez pediria um noivo, uma noiva, ou uma casa, ou uma fazenda. Não sei. O que você pediria? Vamos ver o que Davi pediu. No Salmo 27, versículo 4, é uma coisa só, irmãos. Uma coisa só. Por isso que o Filho de Deus é homem e mulher de uma coisa só. Salmo 27, versículo 4, a Bíblia diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que você pediria, irmãos? Senhor, eu quero a tua presença em mim, para poder contemplar a tua beleza. O nosso Senhor, Ele é belo. Por isso que a palavra fala: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ah, pastor Cláudio, mas isso aí era lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento mudou tudo. Mentira. O apóstolo Paulo, ele também era homem de uma coisa só, não de muitas coisas. Paulo era também homem de uma coisa só. Vamos ver aqui. Em Filipenses, capítulo 3, verso
13. Filipenses 3:13. Paulo dizendo, preste atenção. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ele fala aqui, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo de Paulo era Cristo. A coisa de Paulo era Cristo. Era uma coisa só. Vocês se lembram de Maria, a irmã de Marta? Lá em Lucas, no capítulo 10, lembra? Maria também era mulher de uma coisa só, né? Não de muitas coisas. Lembra lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, deixa eu fazer a leitura da palavra aqui para vocês. Lucas 10, de 38 até o versículo 42. Preste atenção. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Às vezes nós se preocupamos com tantas coisas. É a obra de Deus, como é que faz? Não, meus irmãos. Se assenta aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Assenta-se, queda-se aos pés do nosso Pai para ouvir a palavra de Deus. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, olha que texto maravilhoso. A Bíblia diz assim, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. Fala assim a palavra. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Que maravilhoso, irmãos. A palavra fala aqui, na verdade, amas os povos. Deus ama todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Deus ama todos. Deus ama os povos. Mas aqui tem um povo especial. Ele diz aqui, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Está percebendo aqui, irmão, a maravilha que o Filho de Deus, a nova criatura, o Santo de Deus, é um homem, é uma mulher de uma só coisa. Como Paulo disse em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo era um homem de uma coisa. E você que me escuta, você é um homem de uma coisa só ou de muitas coisas? O ser humano, não se esqueça disso, meu querido, já nasce contaminado pelo pecado e sempre com propensão para o mal. Propensão para o mal. Ele já nasceu na iniquidade, em pecado ele foi concebido, e o primeiro homem que nasceu neste mundo depois da queda de Adão foi Caim. E vocês sabem que Caim assassinou o segundo, seu irmão Abel. Por isso que lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Né? Amados, a depravação da raça humana caminhou com tanta rapidez até culminar lá na destruição do mundo com o dilúvio. Em Gênesis 6:7, a palavra fala que o Senhor, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Por isso que o dilúvio ali, ele não pôs fim à natureza pecaminosa da humanidade. Foi somente uma advertência divina,
Foi um ato do juízo purificador de Deus a uma terra contaminada pela depravação humana, que tinha chegado ao extremo. Por isso que lá em Levítico, capítulo 18, versículo 27, a Bíblia diz assim: porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Por isso que aquela escolha e o livramento de Noé e sua família para serem salvos das águas, ali foi uma demonstração, meus irmãos, do amor gracioso de Deus ao pecador. Noé era justo e reto em suas gerações e andava com Deus. Noé caminhava com Deus. Gênesis capítulo 6, 9, a Bíblia diz que Noé caminhava com Deus. E a sua salvação foi por graça imerecida. Interessante que depois do dilúvio, a natureza pecaminosa do homem continuou nos seus descendentes ali de Noé até os dias de hoje. Irmãos, a natureza pecaminosa, bem como o seu fruto, o pecado, se acham ainda sob a condenação da lei de Deus. Ezequiel 18:4, a Bíblia fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então todo ser humano está debaixo da condenação de Deus. Agora, ele vai ser liberto da condenação da lei, de não morrer mais, quando ele crê no Senhor Jesus Cristo. Quando ele crê que ele foi atraído em Cristo. Quando ele crê que ele foi crucificado com Cristo, que ele foi morto com Cristo, que foi sepultado com Cristo, e juntamente com Cristo ele foi ressuscitado e assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E qual é o esconderijo do Altíssimo? É Cristo. Colossenses 3:3 fala aqui: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queridos e amados ouvintes, Deus ele compara em sua palavra a maldade que há no íntimo do ser humano com a serpente na sua ação peçonhenta e venenosa, que se revela desde a nossa infância, que eu me referi aqui anteriormente, onde fala que desvia os ímpios desde a sua concepção. Desde quando nascem, o ser humano já se desencaminham proferindo mentiras e tem veneno semelhante à peçonha da serpente. São como uma víbora surda. O mal do homem não está tão somente no que ele faz, mas especialmente no que ele é. Por isso que a palavra fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amados, todos nós fazemos parte de uma geração má e perversa. É muito grande o número daqueles que ainda se levantam contra a verdade. Os inimigos de Deus se encontram em nosso meio, bem perto de nós e dentro do homem. O preconceito, a tradição, a crendice errada, a religiosidade, a incredulidade, a intolerância, a estupidez, a ignorância, o orgulho, a vaidade, a mesquinharia, a ilusão, a tolice, a burrice, o disfarce, a soberba, o amor próprio, o interesse e a promoção pessoal. Eles são inimigos de Deus, estão ao nosso redor. Desde a queda de Adão, irmãos, esses inimigos têm se manifestado contra Deus e a sua palavra. Eu sei que tem gente me ouvindo nesta manhã que está aí mordendo de raiva. Mas eu não escrevi Bíblia, eu sou só menino de recado. Irmãos, a grande manifestação dos opositores, dos falsos mestres e dos profetas mercenários pode ser vista nos dias de hoje nas igrejas modernas, com uma pregação totalmente deformada, sem fundamento, sem aí aquela substância doutrinária contraditória, incoerente, sem conteúdo sólido da palavra de Deus, obscura, defeituosa, mística e supersticiosa, pelo fato dos pregadores apresentarem um evangelho sensacionalista, periférico, fácil, do agrado da mídia, onde as pessoas querem realizar os seus desejos e serem bem-sucedidas sem a renúncia da velha vida.
E a palavra fala em 2 Coríntios 11:13, porque os tais são falsos apóstolos, falsos pregadores, obreiros fraudulentos, são ministros de Satanás. Irmãos, não existe nada mais doloso e maquiavélico para o povo do que a tapeação e a fraude do púlpito com uma pregação falsa, dissimulada e fraudulenta. Por isso Deus se levantou contra esses falsos pregadores, dizendo lá em Zacarias 10:3, contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Queridos, existem pregadores que não merecem crédito, pois não pregam a verdade em Jesus. São manipuladores do povo e da verdade. Por isso que em Malaquias capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feitos tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa trazer a revelação no nosso coração para conhecermos a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a nossa libertação de nós mesmos, do nosso pecado, foi lá naquela cruz, quando ele crucificou o nosso velho homem, crucificou o nosso eu. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Pai, que esta palavra possa cair em solos férteis, em corações receptíveis que amam a Tua palavra. Oh Pai, esse mundo está perecendo. O Teu povo está perecendo por falta do conhecimento da Tua palavra. Oh meu Pai, levanta mais pregadores, levanta mais homens e mulheres que anunciem a Tua verdade com intrepidez, com ousadia e com coragem. Oh meu Pai, e alcança o maior número de pessoas possíveis pela Tua palavra. Toque nas almas, leva essas pessoas a Cristo, meu Pai, e abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Senhor nos põe de pé, prosseguimos para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, venceu o mundo, trouxe a luz, libertou da lei, do pecado e da morte, dando vida a todos nós. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos Seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo proclamamos o seu poder. O Espírito do Senhor
nos põe de pé. Prosseguimos para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, venceu o mundo, trouxe a luz, nos libertou da lei, do pecado e da morte, dando vida a todos nós. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos o seu poder. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos